Olá pessoal, tudo bom com vocês? Esse é um dos vários áudios que eu gravei e estou gravando sobre as minhas experiências viajando pelo mundo. Eu já morei em muitos países, pessoal. Eu já passei em alguns, eu inclusive morei, por mais de 37 países. E eu vou contar algumas histórias para vocês. Algumas como as histórias são curtas, ou eu me refiro só a um pedaço da história, né? Eu gravei alguns áudios contando várias delas, e outras eu gravei um áudio inteiro para a história inteira, porque né, a história é interessante e eu tenho muito a dizer sobre ela. Né? Não é um fato específico que aconteceu. Eu vou contar para vocês hoje uma história que aconteceu comigo em 2017. Não, 2018. E eu fui para Tailândia. Eu já vivi muitas vezes na Tailândia. Eu passei o ano de 2019 quase todo na Tailândia. Eu sempre vou à Tailândia. Eu amo a Tailândia. Para mim é um país incrível. E eu tenho muitos amigos que moram ali, inclusive brasileiros, tailandeses, pessoas do mundo inteiro, norte-americanos, ingleses, europeus. E eu tinha decidido nessa em 2018 viver um período na praia, numa cidadezinha chamada Pattaya, na Tailândia, alguns meses e depois passar 2 meses nessa outra cidadezinha no norte da Tailândia que se chama Nong Khai. E é uma cidade que faz fronteira com o Laos, que é um outro país asiático. Inclusive, eu estou um pouquinho gripado, pessoal, então desculpa se ficar aí esse barulho aí do minha voz também, ela tá bem grave, mas enfim. O país ele é separado por a Tailândia, né, do Laos por um rio e uma ponte, basicamente. E Nong Khai é uma cidade pequena. Eu não sei quantos mil habitantes tem lá, mas eu acho que deve ter talvez uns 50 mil habitantes, não sei, ou um pouco mais. E não tem muitos turistas nessa cidade e às vezes eu preciso desse movimento. Vocês conhecem o meu perfil aqui no canal. Que movimento? De passar um tempo em uma cidade grande e um tempo em uma cidade pequena. Né? Eu não consigo ficar em um lugar só, né? Eu não tenho problema com quase país nenhum no mundo, nem com o Brasil, nem com, né? Mas assim, eu não consigo ficar mais do que um período em um lugar. Então eu preciso de movimento da minha vida. Eu sou uma pessoa desse jeito. Eu não consigo ficar mais do que um ano parado em um lugar, né? E eu fui para essa cidade e geralmente quando eu me mudo, eu procuro um local na internet para poder alugar no Airbnb. Porque quem vive como eu, pessoal, vocês conhecem o meu perfil, vocês já devem saber que eu trabalho remotamente e que eu há 5 anos vivo pulando para lá e para cá. Às vezes eu passo um período maior no Brasil ou em outros países e fico me mudando muito, com muita frequência. E por isso eu já passei por mais de 37 países. É muito difícil alugar um apartamento nessa condição, porque geralmente você precisa de contrato nesse caso. Como eu passo, apesar de para mim ser um período considerado longo, mas como eu passo para a grande maioria das pessoas um período dito curto, eu não tenho como fazer um contrato de aluguel. Então, nesse caso, eu alugo pelo Airbnb. Como a minha renda, eu não, né? E como eu guardo dinheiro, a minha renda não é tão alta, e eu também sou uma pessoa muito econômica, eu passo, antes de ir para algum lugar, na verdade, a minha escolha de algum lugar, pelo menos em um grande período do ano, tem a ver com o preço do aluguel do local, né? Que é a coisa que eu mais considero em relação à minha viagem. Comida, qualquer outra questão, isso para mim não é tão importante porque eu geralmente cozinho em casa não sou de gastar tanto dinheiro, né? Eu consigo me programar. Agora o aluguel é uma coisa que não dá para me programar. Se eu vou morar num lugar e tem o preço X, eu vou ter que ficar pagando todo mês esse preço, né? Agora comida, a gente
dá para poder comer as frutas da estação, dá para poder comer né, uma comida mais barata. Então, esse tipo de coisa a gente consegue se planejar. Eu sou muito planejado, bem organizado com dinheiro. E no Airbnb, eu tenho aluguéis caros. Então, eu geralmente vou para locais que eu encontro um preço muito baixo. E a minha média de valor é entre R$ 800 e 1.500. Eu não alugo nada com preço mais alto do que isso. Até porque eu acho que é muito caro, né? E por que eu acho esse preço considerável? Porque um aluguel de R$ 800 a 1.500, com água incluída, com luz incluída, com às vezes limpeza incluída, com produtos do banheiro que você às vezes nem tem que comprar. Por exemplo, quando eu me mudo, geralmente tem papel higiênico, tem shampoo, tem, o dono compra até sabonete. Já aconteceu pelo Airbnb de eu chegar numa casa, a geladeira tá cheia de comida. Então eu nem tinha que fazer compra. Então assim, por uma semana pelo menos. Então é barato porque você gasta de R$ 800 a 1.500 sem ter que pagar luz, sem ter que pagar água, sem ter que, às vezes, pagar comida, sem ter que pagar limpeza, produto de limpeza, produto de banheiro. Então, assim, no final das contas, se você fizer uma continha aí, é muito mais barato viver assim, né? E você tendo uma mobilidade, podendo ir para vários lugares, é muito mais interessante. Você não precisa estar preso em um lugar, né? E isso tem muito a ver com a razão pela qual eu vivo dessa maneira. Então eu escolhi viver em Nong-Khai. E eu pesquisei um apartamento, aliás, uma casa lá, numa vila, pessoal. E sabe, eu encontrei uma casa muito grande mesmo. Eu acho que com mais de 100 metros quadrados, por R$ 800. Com tudo incluído, inclusive tinha uma bicicleta incluída, tinha uma moto incluída na casa, e com água, com luz, com tudo. E eu fui para lá, todo empolgado. E geralmente esses anúncios no Airbnb, eles são de novos proprietários, porque depois de um tempo que a pessoa já fica um pouco famosa no Airbnb, ela aumenta um pouco o preço. Só que você tem que correr o risco se você quiser gastar menos, e eu às vezes corro. Eu sei que pode dar algum pepino pelo Airbnb, de, por exemplo, eu chegar lá e ser uma enganação, ou então a pessoa ter omitido alguma informação, e aí eu acabo saindo da casa, vou para um hotel e depois procuro outro lugar, mas eu já estou acostumado a viver assim. Então eu fui para essa casa, para essa cidade em Nong Khai, e estava tudo maravilhoso. Eu ia pagar R$ 800 de aluguel com tudo incluído, a casa era enorme, a cidade era maravilhosa, né? E eu fui mesmo, no meio de uma vila, né? A casa ficava até um pouco isolada, mas tinha bicicleta, tinha moto lá. Eu fiz muitos trajetos de bicicleta, pedalando pra caramba. E foi uma experiência maravilhosa. A história que eu quero contar para vocês aqui tem a ver com o seguinte fato. Quando eu cheguei, quando eu saí dessa cidadezinha em Pattaya e fui para Nong Khai, eu fui de ônibus. Quando eu cheguei na rodoviária da cidade, na Tailândia, pessoal, a galera não fala inglês fácil, principalmente nessas vilas, nesses lugares isolados. E eu já tinha passado um tempo em Pattaya, na praia, né? E estava bem tranquilo. Quando eu cheguei lá bem cedo. Eu, eu vi, quando eu saí do ônibus, né? Alguns taxistas lá, de tuk-tuk, de táxi também. E, e eu fui falar com eles para poder me levar no endereço. Mostrei o endereço. E eles não falavam nada, absolutamente nada de inglês. E a gente ficou conversando por meio de mímica, que é o que geralmente acontece na Tailândia e nesses países asiáticos. E eles me explicaram por meio de mímica, né, que seria eles iriam de tuk-tuk, eles eram motorista de tuk-tuk, não motorista de táxi, e eles não conseguiram entender muito bem onde era o endereço, pelo que eu entendi né, do feedback deles, dos gestos que eles faziam para mim. E aí eu também não tinha telefone, né? Eu sou uma pessoa assim, pessoal. Eu, eu não gosto
de ficar tão fissurado com tecnologia. Então, eu tento me afastar um pouco, apesar de depender dela para sobreviver. Parece bem contraditório, mas eu sou assim. Então, eu não uso o melhor celular, eu tento me afastar. Geralmente, eu não compro chip, até porque o chip é um gasto e eu não quero ficar ali preso com nada, sabe? Eu quero viver de uma outra maneira e levar a minha vida do jeito que eu escolhi viver. Então, eu não tinha um celular com chip ali ainda, apesar de eu já estar aquele período há um mês na Tailândia da viagem anterior. Eu não tinha comprado ainda o chip. Então, eu não consegui ligar para a dona da casa, né? E, mas eu mandei uma mensagem antes de chegar lá pelo Airbnb, dizendo que eu estava indo, que eu ia chegar, ela confirmou, né? E eu dei o telefone dela para os motoristas ligarem. E fiz gestos, mímica também, e eles ligaram, e ela fala tailandês, e eles também, né? Eu pensei comigo, eles vão se entender. Aí quando eles ligaram, eu peguei o telefone para falar com ela. E ela também não falava inglês direito, não entendia nada, 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 nada. Estava acontecendo. Eles não sabiam como chegar no endereço, pelo que eu entendi. Ela também não falava inglês direito. Aí eu falava para ela, olha, eu não estou entendendo nada que você está falando. E aí eu passei o telefone pro motorista ficar falando com ela. Eles ficaram falando, gente, sem brincadeira, nesse dia, pelo menos uns 15 minutos. Aí eu fiquei pensando, gente, se nem na língua deles eles estão se entendendo. E eu fiquei um pouco com medo. Eu fiquei assim, gente, isso vai dar merda. Eu vou ter que ir para um hotel. Eu sempre fico com esse medo quando eu vou para algum lugar no Airbnb, né? Porque já aconteceu, já recebi, já foi trapaceado, recebi né, por russos na Tailândia, inclusive, em Pattaya já aconteceu. Mas enfim. E aí passou um tempinho e eles desligaram o telefone e falaram ok, né? E fizeram um movimento com a mão para eu ir para o tuk-tuk com eles, que eles iam me levar até o local. E aí eles tentavam me explicar uma coisa antes e eu também não conseguia entender. E antes deles desligarem, a dona da casa veio falar comigo. E aí eu só ouvi ela dizer, eu só entendi ela falando que ela estava no trabalho, né? De uma maneira bem, bem simples que ela dizia em inglês. E aí eu pensava comigo, gente, para que ela está dizendo isso? Eu só quero pegar a chave e ir. Ela não pode estar no trabalho se ela tem que me receber, né? Mas se ela está dizendo para eu poder, se ela, né, os táxis estão falando para eu ir, ela deve ir para a casa dela ou alguém deve estar lá com a chave, né? E esse povo de interior era uma vila, pessoal. Então é um pouco mais subjetivo, um pouco mais complicado. Não é uma galera tão objetiva desse jeito como a gente está acostumado em cidades maiores. E aí eu não entendi, desliguei o telefone. Eu só pensei assim comigo, vamos, né? E aí antes eu falei, eu fiz para eles esperarem um pouquinho, porque eu queria comprar um café, não tinha tomado café. Fui lá, peguei um café, comprei um pão, eles me esperaram, a maior tranquilidade. O povo tailandês é maravilhoso, pessoal. É por isso que eu gosto muito, numa simpatia de ir lá, né? Eles são pessoas muito queridas. E eu fui. E eu tô vendo que, né, passou, a cidade não era tão grande, passaram alguns minutos e de repente eles param no shopping. E aí eu fiquei tentando entender, gente, por que eles estão parados aqui nesse shopping? Será que a casa é aqui? E aí, de repente, eles tentavam explicar na língua deles, porque eles também não falavam inglês, eu também não entendia. Eu fiquei lá sentado sem entender o que estava acontecendo. E de repente, a... eles ligaram no telefone deles, né, para a mulher, a dona da casa, e desligaram, falaram com elas e desligaram. E de repente vem uma moça caminhando desse shopping, né? E ela trabalha ainda, na verdade, no Starbucks desse shopping, dava para ver por fora, ela estava vindo de lá. E aí eu pensei comigo, ah, sim, ela devia trabalhar aqui, e era o que aconteceu de fato, né? E ela pediu para eu passar aqui para pegar a chave para ir para a casa dela, né? Para ir para a casa que ela alugou para mim, ou às vezes não era a casa dela, porque tem gente que aluga pelo Airbnb, que não é necessariamente o dono da casa, né? Alguém que está alugando ali ganha um dinheiro extra, né? E que faz esse trabalho. Porque muita gente
Com imóvel, acontece isso. Aluga o imóvel, vai morar em outro país, aí coloca alguém responsável para alugar. Mundo moderno que nós vivemos hoje, pessoal. Apesar de para algumas pessoas parecer uma realidade surreal. E aí o que aconteceu? Ela me deu a chave, ela não falava nada de inglês, eu também não entendia tailandês e a gente ficava conversando por mímica. Ela me deu a chave, eu entendi que eles iam me levar lá para casa que eu aluguei. Aí eu pensei comigo assim, menos mal, né? Porque eu pensei até que era golpe, alguma coisa assim. Porque por R$ 800 uma casa de 100 metros quadrados. Gente, a casa parecia aquelas casas de filme americano, né? Tô com a cerquinha de madeira, gramadinha, toda branca assim. Eu adoro essas experiências porque eu me sinto feliz de viver num lugar bacana, sabe? E a minha relação com os lugares onde eu moro é uma relação que me faz, né, o que eu construo me faz me conectar muito comigo. Então eu gasto muito tempo procurando um lugar barato dentro do meu orçamento, porque eu sei que é algo que vai ter a ver com a minha qualidade de vida. E eu já morei em muitos lugares. Vocês não têm noção, vou fazer um vídeo aqui, um áudio depois aqui para vocês falando sobre isso. E aí, eu fui lá para casa, né? Esse áudio vai ficar um pouquinho grande, mas tenham paciência aí porque a história é muito bacana. Eu fui, eles me levaram, pararam lá, né? E era realmente exatamente como eu imaginei que seria. A casa era linda, a casa era muito grande, parecia aquelas casas de filme num bairro bem bacana e no meio do nada numa vila, que era exatamente o que eu precisava para poder me conectar comigo mesmo, para poder ficar mais tranquilo e para poder trabalhar e produzir muito mais. Né, quando eu vou para algum lugar assim isolado, eu tenho esses objetivos, é focar em mim, trabalhar, meditar, né, e viver tranquilo. E eu abri a porta da casa, a casa era tudo limpinho, tudo exatamente como o Airbnb propõe. Eu peguei e fechei, fiquei lá um tempo, fechei a porta e saí, né? Tranquei a casa, saí e fui ver ao redor. Fui andar, eu sempre faço isso para descobrir os lugares ao redor. E eu encontrei uma barraca. Depois de andar uns 10 minutos lá, uma barraca não, uma vendinha lá com uma. O pessoal me tratou muito bem, o pessoal muito querido assim. Eles ficam até assustados por você ser estrangeiro, porque não é comum, principalmente nessas vilas. E também ninguém fala inglês, mas a gente se comunica por mímica. É um pessoal muito agradável. Aí tira foto com você, é muito legal. E eu fui lá comprar uma cerveja, porque eu estava cansado da viagem e, né, queria relaxar um pouquinho para começar depois a trabalhar. E tô lá bebendo minha cerveja, vou, né, conhecendo a vizinhança, olhando, voltando, caminhando tranquilo para casa. Quando eu cheguei na casa, o portão da casa estava aberto e tinha uma caminhonete dentro da casa. E aí eu fiquei um pouco assustado. Eu falei assim, gente, será que eu vim pro lugar errado? Será que porque as casas eram meio iguais, né? Mas eu me lembro do número da casa, então eu pensei comigo, não, não tô na casa errada. Quando eu abri o portão, tinha um monte de vela, todo o gramado do jardim dessa casa, acesa inclusive, e um monte de uns arranjos de flor que parecia macumba. Eu sei que não era macumba, né? É até pejorativo esse termo, mas enfim. Eu tô falando pro vídeo, pro áudio ficar engraçado. Mas eu não entendi, né? O que estava acontecendo. E aí eu abri a porta. Quando eu abri a porta da casa, tinha pelo menos umas 10 pessoas dentro dessa casa. Na mesa da sala tinha um banquete de comida, um monte de panela, com um monte de comida tailandesa. Eu conheço comida tailandesa, então assim, tinha alguns ensopados lá deles, com pimenta, frango frito, é muito comum, eles comem muito frango frito na Ásia, na Tailândia principalmente. E todo mundo com um sorriso de um lado para o outro, olhando para mim. E eu sem entender absolutamente nada que estava acontecendo.
Porque quando a gente aluga um apartamento, uma casa pelo Airbnb, tem a questão da privacidade. Eu aluguei a casa inteira. Eu não aluguei para morar dentro da casa de alguém. E eu pergunto isso antes de ir. Inclusive, mesmo que tenha a opção no Airbnb que diga lá para você alugar um quarto na casa de alguém ou o lugar inteiro. Então, eu geralmente alugo o lugar inteiro e, nesse caso, eu aluguei o lugar inteiro por R$ 800. Só que naquele momento eu pensei assim, gente, será que eu aluguei só um quarto? Aí eu pensei, não, porque eu checo antes, eu gosto, eu preciso estar sozinho, né? Eu gosto de estar sozinho. E eu chequei. Mas aí eu pensei comigo assim, gente, o que eu vou fazer agora? Aí eu pensei comigo, eu vou ser cortês igual eles talvez estão, talvez não, igual eles estão sendo comigo. Mas eles não falavam inglês, ninguém. O que que acontecia? A família inteira da dona da casa estava lá. Tinha criança, tinha avó, tinha o tio, tinha os pais dela lá, e eles fizeram um banquete de boas-vindas para mim. E eles não sabiam muito sobre o Airbnb. Então parece que eu fui a primeira pessoa que eles alugaram, para quem eles alugaram essa casa. A dona da casa trabalhava no Starbucks e ela comprou essa casa. E essa casa custava, por incrível que pareça, mais de 1 milhão de baht na moeda tailandesa, que deve dar, acho que uns. Eu não sei exatamente a conversão agora, mas deve dar aí meio uma grande quantia no Brasil, um valor alto, né? E ela não estava, depois ela me disse, ela não estava conseguindo pagar o aluguel. Ela me disse por aplicativo do celular, pessoal, porque ela não falava inglês, a gente não conseguia se comunicar. Então, qualquer comunicação que a gente começou a ter, ela pegava o tradutor do celular dela, falava e aí aparecia para mim. A nossa comunicação era toda desse jeito. E aí ela estava alugando a casa para poder pagar a prestação, que ela também parece que não estava dando conta da casa. E aí, gente, eu fiquei chocado com isso tudo. E eu peguei e falei assim: ah, quer saber? Eu tô na Tailândia mesmo, eu tenho que trabalhar daqui a pouco, mas eu não tenho nada para poder entregar hoje, eu só tenho que fazer alguma propaganda aqui no meu site e tenho que revisar o texto para entregar amanhã. E aí eu fui, né? Eu pensei comigo, depois eu vou terminar e nem que eu passe a madrugada revisando, enfim. E aí eu sentei, né? Eu não tinha me programado, era um dia de semana, geralmente durante a semana eu trabalho, e é por isso que eu alugo lugar só para mim, para eu poder me organizar na minha vida, na minha rotina e tal. E aí eu sentei e comecei a comer a comida, né? Todo mundo estava muito feliz e eu, né, meio perdido ali, mas tentei, ficava tentando sorrir, apesar de estar meio assim, achando estranho tudo. Eles colocaram uma música lá, tailandesa lá, e o pessoal estava fazendo umas orações no jardim, com essas flores amarelas e com essas velas aí que eles acenderam, e eu não estava entendendo nada, né? Depois que a gente comeu, a comida inclusive estava maravilhosa, e a moça que me deu a chave lá no trabalho dela não estava. Mas eu pensei comigo assim, devem ser parentes dela. Depois disso eu peguei, né, fui pro meu quarto, na casa, dormi. E, e pensei comigo assim: bem, eu aluguei a casa inteira, então eu vou. Eu não sei falar a língua deles, eles também não iam embora. Eu tinha passado 2 horas, a gente já tinha comido, né? Tava todo mundo. E eles se sentiam muito relaxados, assim, sabe? Todo mundo deitado no sofá, as crianças correndo para lá e para cá. Tinha umas senhoras lá no jardim rezando. E eu pensei comigo assim, eu vou entrar para dentro do meu quarto, estou um pouco cansado da viagem, vou dormir um pouquinho, depois eu começar a trabalhar, afinal eu tenho que trabalhar, né? E aí eu dormi 2 horas, já tinham passado 2 horas que eles estavam lá, acordei e pensei comigo assim, gente, tomara que esse povo já tenha ido embora daqui, tomara que isso não seja um pesadelo, apesar de eu ter gostado de ter ficado agradecido por tudo, mas para eles não me atrapalharem, porque eu tenho que trabalhar, porque eu me programo dessa maneira, porque eu vivo assim, né? Enfim. E
eu acordei e ouvi as crianças gritando, brincando, e aí eu pensei comigo, eles não foram embora. Aí de repente alguém bate na minha porta. Pá, 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 pá. E é a dona da casa. A moça que. Ela não é. Eu acho que ela devia ter a minha idade, uns 30 e poucos anos. E aí ela muito alegre e tentava falar com pouquíssimas palavras em inglês. Good. Tipo, você tá bem? Yes, I'm good. E, e aí ela me chamou para poder ir na sala comer um doce lá que ela tinha comprado. Eu fui também assim, mas já com a paciência um pouco esgotada, porque eu já acho que já estava invadindo um pouco já, né, tudo. Eu não tinha negociado isso, eu tinha que trabalhar e já estava começando a ficar muito preocupado, porque eu tinha que revisar o texto outro dia. Só que eu não queria ser mal educado, eu não queria dizer para ela assim, o que que você está fazendo aqui, o que que esse povo está fazendo aqui, o que que está acontecendo, eu preciso trabalhar. É um dia de semana e eu não tenho como ficar aqui, né, apesar de vocês terem sido muito queridos e tudo. E eu fui aguentando, aguentando, aguentando. E aí chegou uma hora que esse povo se uniu, né, e todo mundo estava indo embora. Aí eu pensei comigo assim, oh meu Deus, muito obrigado, porque esse povo não, eu pensei que eles moravam na casa, gente, e que eles tinham colocado sem querer a casa para alugar toda, mas estavam alugando só um quarto, até porque a casa era gigante, a casa tinha 3 quartos. E aí eu pensei assim comigo, assim, eu falei, maravilha, vou poder trabalhar, vou conseguir me organizar e tudo vai ficar bacana. E aí ela pegou o celular dela, eles já estavam se despedindo, né? Falaram bye bye, né? Aí eu bye bye, vai com Deus. Pensando comigo assim. Ela pegou o celular dela e colocou lá, escreveu no celular dela e me mostrou. E aí estava escrito assim: eu não moro na casa, não moro aqui na casa, a casa é toda para você. A minha família fez esse almoço para você de boas-vindas. Aí eu derreti com a manteiga, eu pensei assim, gente do céu, que bonitinho. Apesar de eu estar, né, na correria e tudo. E aí, ao final, tinha uma mensagem assim: eles moram numa outra casa, longe daqui, numa vila, e esses são os meus filhos, as crianças, e eles moram com os meus pais. E eu moro nessa casa e trabalho no Starbucks. Mas como eu aluguei para você, eu não vou morar aqui. Aí eu pensei assim, claro, né? Claro que não, porque você alugou a casa para mim. E aí ela escreveu assim, mas a casa é muito grande. E eu queria perguntar para você se eu posso 2 vezes por semana dormir na casa. Aí eu fiquei assim, gente, isso já tá ficando invasivo demais. Só que aí eu pensei comigo assim, quer saber? Eu tô na Tailândia, já vivi tanta coisa, eu não vou ficar me importando com essas coisas, não. E vai que seja uma experiência interessante, né? Apesar dessa mulher poder ser uma doida ou qualquer coisa, e de eu ter problemas, e enfim, eu falei, no problem. Escrevi para ela lá também, para ela entender na língua dela, lá no celular dela, no tradutor. E beleza. E eles foram embora. E eu tive lá a minha privacidade, consegui trabalhar tudo bem. Gente, essa foi uma das melhores experiências de viagem que eu tive. E eu fui muito abençoado de ter encontrado essa família e essa moça. O nome dela é Anne. E a gente ficou muito amigo, na verdade. Quando ela ia para casa, ela apertava a campainha, ela mandava mensagem para mim no WhatsApp, tô chegando. E esses dias, né, que ela ficava 2 vezes por semana, ela dormia em um dos quartos, que não tinha nada, só um colchãozinho, ela dormia lá. E tinha um outro que tinha uma cama, eu não sei por que que ela não dormia no outro lá que tinha uma cama, mas eu até falei pra ela, tem um outro quarto aqui, por que que você não dorme no quarto? Ela, não, eu sou acostumada a dormir aqui. Aí eu falei, tá bom. Que parece que era o quarto dela, tinha um armário lá, acho que as roupas dela estavam nesse armário também, enfim.
E eu super à vontade na casa, fazendo minhas coisas, né? Já estava começando, nos 3 primeiros dias que eu cheguei lá, eu já estava me sentindo em casa, né? Ia nas banquinhas comprar minha comida, voltava, fazer compra, ia caminhar, ver o pôr do sol na bicicleta ao redor. Tinham várias plantações de trigo ao redor, assim. E eu ia andando com a minha bicicleta, com a bicicleta da casa, né, que ela tinha me oferecido, e tirando foto, né, ia ver o pôr do sol, e o povo me via, percebia que eu não era local, né? Me chamava para tomar café com eles na casa, pessoal. Ninguém falava uma palavra, mas tudo por mímica. Eu respondia com um sorriso, andando nessa bicicleta. Então, assim, eu me sentia super querido e era uma experiência super engraçada, divertida. E eu sempre muito positivo nessas interações e com muita tranquilidade. Então, eu me senti muito à vontade. E essa moça, ela começou quando ela ia na casa, ela fazia tudo dentro dessa casa. Ela cozinhava, mas sabe assim, um povo bem interiorano, assim, que quer agradar o tempo inteiro. Então ela cozinhava, fazia café para mim e limpava a casa inteira. E ela trazia, quando ela chegava, nesses 2 dias da semana, uma caixa. Eu apelidei a caixa de caixa da felicidade, mas todos os meses que eu fiquei lá, quando ela ia dormir, ela levava essa caixa cheia de doces e salgados do Starbucks. E ainda um monte de café para eu tomar. Eu achava uma maravilha, porque nem comida eu pagava, vamos dizer assim. E a gente ficou muito amigo, apesar de não conseguir conversar muito bem. Ela usava lá o aplicativo de tradução. Eu acabei na Ásia é muito comum a gente se comunicar com palavras cultas em língua inglesa com eles. Então ela foi aprendendo, eu fui ensinando algumas coisas para ela e a gente ficou muito amigo. E ela tinha um carro e ela me levava para fazer passeios. Eu nem pedia nada, pessoal, mas ela mandava mensagem para mim o dia inteiro inventando um passeio para eu ir. E eu falava assim: olha, eu não posso durante a semana tantas vezes porque eu trabalho pela internet, eu posso assinar de semana. E aí ela entendeu e começou a marcar esses passeios para o final de semana. Então eu passei todo o período que eu estava lá, aos finais de semana, saindo com ela e com a família dela. E foram uns queridos, e a gente até hoje se fala muito. E ela me levou em quase todos esses pontos turísticos da cidade, das cidades vizinhas. Dirigia 100 quilômetros sem me cobrar um centavo para poder me fazer sentir bem ali, acolhido, né? Levava os filhos dela junto e tudo mais. E teve um dia lá que era Ano Novo na Tailândia. O Ano Novo na Tailândia ocorre em março. E ela me levou para esse festival. Eu sabia que era Ano Novo, tá? Que era uma festa de 3 dias com muita água e tal, né? Eu tinha uma visão muito geral disso. Mas nesse dia eu fui surpreendido, pessoal. Nesse dia, eles me acordaram, era o primeiro dia do festival. 6 horas da manhã, a gente tinha combinado. Me pegaram lá na caminhonete deles, eu, as crianças e ela. Todo mundo com uma energia muito boa. Encheram um galão de água lá, um tanque de água que foi atrás dessa caminhonete. Tinha um monte de saco de gelo dentro dessa caminhonete. Essas crianças, aí tinha o avô dela, o tio dela, a mãe dela, o pai dela, as crianças, todo mundo já me conhecia. Enfim, colocaram dentro desse galão de água lá esses gelos todos e um monte de talco lá. Aí eu entrei dentro da caminhonete, né? E todo mundo com um colar de flor amarela, que era o mesmo tipo de flor quando eu cheguei na casa, eles tinham colocado lá, né? Isso é muito comum da cultura tailandesa. E parece que o dia que eu cheguei que eles estavam rezando era para poder trazer coisas boas para mim. Olha que legal. E nessa caminhonete, eu tava com todo mundo, né? O avô, ela, as crianças, e ela foi me explicando com as poucas palavras que ela sabia que ela foi aprendendo também comigo em inglês o que a gente ia fazer. E
Quando eu vi, a gente estava numa avenida lotada de carro, lotada de caminhonete também, e um som muito alto na rua, todo mundo dançando. Gente, se você, eu não consigo descrever essa cena para vocês, mas é uma coisa que eu nunca vivi na minha vida. Pra mim, assim, eu fiquei até assustado. Eu tomei umas cachaça lá, eles me deram lá umas bebidas lá pra eu beber, eu fiquei meio bêbado. E essa festa, nessa caminhonete, andando pela rua, durou, sem brincadeira, 6 horas. Todo mundo que passava funcionava assim, era uma avenida muito grande, lotada, muito barulhenta, com música, com gente com mangueira ligada jogando água o tempo inteiro um no outro. E passavam umas caminhonetes, uma do lado da outra, com esses galões de água, jogando água e rindo. E tudo desse jeito que para mim parecia muito confuso. E às vezes aparecia alguém, colocava talco na sua cara. E eu era o único estrangeiro ali nessa avenida, nessa rua, porque era uma cidade muito pequena, né? Muito isolada. Depois de algumas horas eu vi um outro estrangeiro, mas a maioria do pessoal local. E quando eles me viam, eles começavam a gritar e me abraçavam e vinham falar comigo, tiravam foto comigo. E eu já estava bêbado, né? Ficava lá dançando e todo mundo dançando. O pessoal me assediava também. Gente do céu. Foi uma experiência muito legal. Depois de uma energia muito positiva, o carinho das pessoas, entender os locais, sabe? Como as pessoas vivem, ter esse contato desse jeito foi uma experiência maravilhosa. E o jeito que a família dela, que ela me trataram, depois eles me levaram para jantar num restaurante e não cobraram um centavo. É claro que eu fui pagar, mas não deixavam eu pagar também. E todos muito queridos, depois eles me levaram lá para casa, eu já estava um pouquinho alto, né? E eu dormi, né? E além dessa experiência, que eu acho que foi uma das melhores experiências da minha vida, acho que eu não consegui descrever tão bem, mas eu tive muitas outras experiências. Eles me levaram para um parque aquático. Teve um dia que eles me levaram para um rio de flor de lótus. Gente, a coisa mais incrível que eu já vivi. Era um rio cheinho de flor de lótus e as flores todas abertas nesse rio. E eu naveguei por esse rio num barquinho com ela e com as crianças dela. A coisa mais linda, tirei um monte de foto. Pensa num lugar bonito, né, de energia positiva. Eles também me levaram em vários templos tailandeses, onde eu fiquei meio que meditando lá, né? E me levaram em alguns festivais nesse período da cidade. E no tempo que a gente não se encontrava, eu fazia minhas coisas, né? Trabalhava, ia explorar, né? Os locais. Às vezes eu encontrava alguém que falava inglês, fiz amizade com algumas pessoas ali também. E foi um período muito, muito bacana. Lá eu comi o melhor pad thai, que é uma comida típica da Tailândia, é um macarrão, da minha vida. E eu achei legal compartilhar essa experiência com você, com vocês aqui. Eu gravei outros vídeos. Eu estou aprendendo, né, a gravar áudios, vídeos sobre esses assuntos, pessoal. Então eu não sei como que vocês vão receber isso, mas eu acho que as experiências são válidas, as histórias são engraçadas, né? E é uma experiência, foram experiências culturais muito fortes para mim. Essa família, ela me mostrou, por meio da simplicidade das coisas, do cotidiano da vida delas, o tanto, né, eu talvez estivesse naquele momento que eu cheguei nessa cidade, e foi por isso que eu procurei viver numa cidade pequena, muito preso ainda a algumas coisas na minha cabeça, na minha vida. E eles me mostraram, pela simplicidade deles e da gente deles, o tanto que é fácil viver. Eu me lembro que eu passei por uma dificuldade nessa cidade porque o meu cartão não funcionava de jeito nenhum.
Até chegar ao ponto eu tinha levado, eu tava só com um cartão, gente. Como é que a pessoa viaja só com um cartão de crédito? E eu não tinha dinheiro em espécie. Então o banco, Itaú, maravilhoso, né? Bloqueou o meu cartão. E eu fiquei 3 dias sem dinheiro. E eles começaram a ver a minha apreensão com isso, né? E a mãe dela foi lá e me deu R$ 100. E era um povo muito simples. Eu fiquei assim, né? Eu entendi por que ela, eu pensei comigo, ela me prestou e tal, né? Eu vou pagar quando meu cartão funcionar. E aí, depois de 4 dias, o Banco Itaú maravilhoso desbloqueou meu cartão, né? Depois de 4 dias, mas enfim. E eu fui sacar dinheiro, consegui sacar dinheiro e, e eu consegui pegar dinheiro e fui pagar, né? A mãe dela, quando a gente se encontrou de novo. E ela não aceitou de jeito nenhum. Eu fiquei muito sem graça, acabei pegando o dinheiro e comprando comida, né, para um dia lá que a gente se encontrou na casa deles, né, na casa da mãe dela, que era uma outra vila. E o pessoal é muito simples, assim, o pessoal chegava lá, eles comem no chão, é muito comum, né? Tinha tipo um tapete assim, senta todo mundo. E a comida bem, bem simples, assim, umas coisas assim. Às vezes eu até ficava meio assim, porque a higiene não era tão, sabe? Mas eu ficava assim, gente do céu. Mas eles eram muito queridos, eu tentava quebrar essas coisas dentro de mim, né? Eu me lembro que teve um dia que eles me levaram para um evento em que havia um rio, né? Gente, o rio parecia tão sujo, mas tão sujo, que eu fiquei meio assim, um monte de criança tomando banho nesse rio, e eu falei assim, olha, isso pra mim já é demais, eu não vou entrar aí dentro desse rio de jeito nenhum. Não tinha cheiro ruim, mas dava pra ver pela cor, né, do rio, que era o rio que separava não cair do Laos. E todo mundo lá nesse rio tomando banho e comendo peixe lá, né, bebendo cerveja. Eu também estava lá meio bebendo também nesse rio, rindo com eles, dançando lá. Bem uma experiência antropológica mesmo, pessoal. Eu adoro essas coisas porque essas coisas me desarmam das mentiras que foram contadas pela minha família, pela minha cultura, né, por essa sociedade doente que a gente vive. E, e foi uma experiência maravilhosa nesse dia, né? E fora todo o carinho da família, tudo, quando eu fui embora dessa cidade, eu fui embora chorando, né? Porque me tocou muito. Eu fiz grandes amigos lá, a gente é amigo até hoje. Eu conheci pessoas maravilhosas, eu passei um dos melhores momentos da minha vida na Tailândia, nessa cidadezinha. Eu não consegui, eu acho que, transmitir tudo do jeito que eu gostaria aqui, mas é para vocês terem uma ideia dessas minhas experiências de viagem. Um abraço a todos, pessoal. Tchau, tchau.